boa noite a todos, tá? Como eu disse, para mim é uma alegria estar aqui e que bom que a gente tem essas ferramentas aí que nos socorrem nesses momentos de isolamento. Eu quero agradecer à Escola Superior de Direito Municipal, nas pessoas dos meus colegas procuradores municipais do município de Porto Alegre e parceiros ali da ESDM, na direção da escola, a doutora Cristiane Neri, o doutor Alexandre Marder, pelo convite. E o tema aí que me foi proposto é o tema sobre a previdência dos servidores públicos, né? E nesse contexto aí da Covid-19, né? Então, quem me conhece sabe, para mim, este tema da previdência dos servidores públicos é um tema muito sério e muito caro para mim, porque eu trabalho nesta área há muitos anos, então tenho uma grande paixão aí por essa matéria e vou aqui tentar aí, enfim, conversar com vocês sobre algumas coisas envolvendo a questão aí da previdência dos servidores públicos neste momento aí que a gente está passando, né? E eu quero aproveitar aqui também para agradecer a equipe da escola, a Amanda, nossa assessora administrativa, quero agradecer a Isabel, desculpa, nossa assessora administrativa, a Amanda, nossa assessora de comunicação, a Tatiana Roser, nossa assessora de imprensa, que muito tem aí ajudado a direção da escola a manter, né, as atividades aí ativas para levar aí o conhecimento a todos, né, por essas ferramentas. Então fica aqui meu agradecimento especial à equipe da escola. Essa é a 4ª live da ESDM, a minha é a primeira live, então aí eu peço desculpas por eventual atrapalho aí, né, nesse momento. Então, assim, eu organizei aí algumas coisas para conversar aí com vocês, né? A gente sabe que o momento que a gente está vivendo agora é um momento que a gente vai ter o antes e o depois da Covid, então eu falar sobre previdência dos servidores e não contextualizar com a Covid é estranho, assim, parece que essa contextualização ela é automática, né? E ela é quase que obrigatória nesse momento. Então eu organizei aqui a minha fala, tá, com vocês em 4 tópicos, tá? Primeiro, assim, em relação aí à Covid, eu sei que é um momento realmente assustador que a gente está passando, mas é um momento desafiador. E como todos os desafios, a gente tem que buscar aí crescer, né, com esses desafios e contribuir aí da melhor forma possível, né, com toda aí a sociedade que está sofrendo bastante neste momento. Tá? Então, organizei minha fala aqui em 4 tópicos, tá? A minha ideia, então, é conversar com vocês sobre previdência e regimes previdenciários no Brasil, regimes próprios de previdência dos servidores públicos, reflexões, então, sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na previdência, algumas informações de ordem prática aí no momento que eu também busquei e quero passar aqui para vocês nesse período. Então, em relação aí ao primeiro ponto, previdência e regimes previdenciários no Brasil, quando a gente fala em previdência, a primeira coisa que vem à mente é prevenção e proteção, porque a previdência ela assume ainda um destaque muito maior em momentos de crise e em momentos de infortúnio na vida das pessoas. Então, é um tema assim, de suma importância e a gente tem que estar, sim, preocupados com a questão previdenciária, a nossa questão previdenciária. No caso aqui, eu vou me dedicar, então, à previdência dos servidores públicos, tá? E já contextualizo também aí do que seja, que previdência é essa de servidores públicos que a gente está falando, né? E de imediato, assim, eu também quero dizer que se as incertezas aí são muitas sobre esse momento, né, uma certeza a gente tem que ter, que nada tem mais valor do que a vida das pessoas.
Então, a Previdência, ela é um meio de socorro, nesses momentos que eu falei de crise, de infortúnio, e ela, juntamente com a saúde e com a assistência social, ela faz parte de um sistema maior, um sistema de seguridade social, que asseguram esses direitos e são direitos fundamentais aí previstos na Constituição, ou seja, a gente está falando de proteção social e é um sistema de proteção social que ele é financiado por toda a sociedade, né? É financiado pelos empregados, pelos empregadores, pelos servidores, pelos entes públicos, ou seja, depende de fontes de custeio, né? Dependem das contribuições. E é por isso que nesse momento a gente se preocupa muito em relação a esse custeio da Previdência. Como é que ficam e o que a gente pode fazer nesse momento, os gestores, enfim, e os próprios também segurados no acompanhamento para prestar atenção na nossa Previdência, seja ela qual for, né? Então, evidentemente, é essa recessão econômica aí que se avizinha e que a gente tem ouvido os especialistas falarem que ela vem de uma forma muito forte, ela é bastante preocupante e ela atinge fortemente a Previdência, seja ela pública, seja ela privada. Muito embora quem seja da área sabe que quando a gente trabalha com Previdência, a gente trabalha aí a longo prazo, né, 30 anos, temos que sim prestar atenção no momento atual. Então, já tenho ouvido algumas pessoas falarem sobre essa questão de que como se trabalha em Previdência, que é a longo prazo, nós vamos conseguir sim recuperar eventuais perdas. E eu acredito que sim, pelo que eu estudei, enfim, e pesquisei sobre a matéria. Mas de qualquer forma, é neste momento que os gestores têm que se preocupar, em fazer as projeções, em se prevenir, em garantir que as perdas, porque elas virão sim, com certeza, em termos, quem trabalha com investimento sabe, e a Previdência, ela depende dos recursos de investimentos e mais, né, a Previdência do servidor público também, e não só do servidor público, dos próprios servidores lá vinculados ao regime geral, ela depende do funcionamento, né, de recursos públicos, depende de empregos, depende do funcionamento de toda a sociedade. Então, ela é sim um segmento que vem fortemente atingida pela pandemia. E aí, na sequência, eu quero aí abordar alguma dessas questões. No Brasil, então, aí, no primeiro tópico que eu me propus aí a conversar com você sobre a Previdência e regimes de Previdência, quais os regimes de Previdência existentes no Brasil? Nós temos 4 regimes de Previdência. Nós temos o regime geral de Previdência Social, que é administrado pelo INSS público. Nós temos os regimes próprios, melhor dizendo, de previdência dos servidores públicos, que são administrados aí pelos respectivos entes de natureza pública, né? Temos o regime de previdência dos militares e temos o regime complementar de previdência. Aí sim pode ser público ou privado. Então, são esses 4 regimes. E que regime nós vamos falar aqui? Porque o tema é a Previdência dos Servidores Públicos. E aqui eu vou trazer alguns dados para vocês. A grande maioria dos servidores públicos no Brasil não tem regime próprio de previdência. Eles são segurados do regime geral de previdência social. Mas a minha proposta aqui é conversar com vocês sobre os servidores vinculados ao regime próprio de previdência, e especialmente com relação aí às modificações trazidas pela Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Tá? E eu trouxe alguns dados para demonstrar aí, para comprovar o que eu estou dizendo em relação ao número de servidores vinculados a regimes próprios. Hoje a gente tem aí dos 5.500 municípios do Brasil, a gente tem
38% que tem regimes próprios de previdência. E dos 6 maiores estados, né? Aliás, dos 6 estados que têm mais municípios no Brasil, e aí começando aí pela ordem, Minas Gerais tem 853, vou conferir aqui esses dados para não errar. O Minas Gerais tem 853 municípios e possuem 226 regimes próprios de previdência, ou seja, são 26%. São Paulo, que aí é o segundo estado com mais municípios, que tem 645 municípios, eles têm 223 com regime próprio de previdência, 35%. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios, tem 332 com regime próprio de previdência. É a maior proporção de regimes próprios de previdência no Brasil, são 66%. Tá? A Bahia, que tem 417 municípios, possui 66 regimes próprios de previdência, né? Apenas 15%. O Paraná, com 399 municípios, possui 179 regimes próprios. São aí 49% dos servidores municipais aí, né, que possuem, aliás, dos municípios, né? Santa Catarina, com 295 municípios, possui 70 com regime próprio de previdência. A gente tem 24%. Então, como eu disse, todos os demais servidores destes municípios, dos 5.570 municípios, a gente tem 2.133 com regimes próprios, eles são vinculados ao regime geral de previdência social. E aqui a gente viu pela proporção ali, né, e como era de se esperar, que as diferenças econômicas entre essas regiões, elas balizam, elas fazem muita diferença, porque quando a gente fala em regime próprio de previdência e ter o seu regime próprio de previdência, muito se na época, enfim, que isso foi trazido lá pela emenda 20 de 98, é a questão o quê? Dos salários, né? Dos salários. Então, se os servidores ali não ganham aí até o teto, muitos não procuraram constituir o seu regime próprio de previdência. O que, na verdade, isso foi muito discutido, né? E aqui eu já trago para vocês a questão dessa problemática que teve também. Com a emenda 20, lá em 98, veio a garantia de regime próprio para os servidores públicos. Só que, como vocês viram, a grande maioria, né, ou seja, mais de 60%, não instituiu o regime próprio. Isso tem uma discussão, tem toda uma discussão doutrinária, inclusive jurisprudencial, isso teve diversas ações, no sentido dessa obrigatoriedade. Afinal, foi obrigatório instituir regime próprio de previdência aos servidores. O fato é que isto gerou muitos problemas, né? Com a emenda 103, de certa forma, isto foi modificado. De certa forma, não, na verdade foi modificado. Eu digo de certa forma em relação aos problemas, porque a gente sabe que a não instituição de regimes próprios, esses problemas ainda vão permanecer aí durante um bom tempo, me parece, né? Com a emenda 103, foi proibida a criação de novos regimes próprios. Ou então, não só deixou de ser assegurado um regime próprio, como não é mais permitida a criação de regimes próprios de previdência desde quando? Desde 13 de novembro de 2019, que é a data de vigência da emenda constitucional 103. Então, a gente sabe que todas essas reformas aí vêm na linha, na visada aproximação entre os regimes geral e regime próprio, seja essa aproximação em termos de regras de benefício, em termos de contribuição, né, em termos de valores, inclusive, dos benefícios, ou seja, a gente vem caminhando lá desde da emenda 20 de 98 para uma aproximação, e a gente vem chegando bem próximo a isso,
E com certeza deve-se ter aí uma outra reforma e alguns estimam que possivelmente até em 5 anos a gente tenha uma nova reforma da Previdência. Uma outra questão também, uma outra novidade aí é a possibilidade da previdência complementar dos servidores ser administrada por entidade aberta. Né? Se até antes da emenda constitucional 103 era facultada a instituição de regime complementar, mas somente administrada por entidade fechada de previdência, desde a emenda constitucional 103, nós não temos faculdade, nós temos a obrigação, os entes, na verdade, né, os entes públicos têm essa obrigação de instituir regimes complementares de previdência aos servidores detentores, né, aos servidores dos regimes próprios, que são só, eu não falei, mas os servidores vinculados aos regimes próprios, eles devem ser somente servidores detentores de cargo de provimento efetivo. Então, e tem um prazo para isso acontecer. Tem um prazo que já está aí correndo, são 2 anos a contar, então, de 13 de novembro de 2019, que os entes públicos têm a obrigação de instituir regime complementar de previdência para os servidores dos regimes próprios, que, como eu disse, são cerca de 2.133, até o momento aí tem 19 apenas e 25 em análise na Previc, que é o órgão aí fiscalizatório da Previdência Complementar. Então, ela veio com essa obrigatoriedade e veio com essa abertura de poder ser administrado por entidade aberta, ou seja, a Previdência Complementar Aberta teve uma grande projeção e está aí nesse cenário. É claro que isto ainda não está na dependência de lei complementar específica, né? A possibilidade da administração ser por entidade aberta. Os 2 anos já estão correndo e deve ser implantada a previdência complementar aos servidores dos regimes próprios. Né? Então, aí já passando para o segundo ponto aqui, que eu acabei já entrando aqui também com vocês, e aí essa instituição do regime complementar, eu acrescento aqui para vocês, ela é obrigatória e não somente para servidores públicos, não somente para aqueles que têm os salários acima do teto, mas para todos, independente, né, de receber acima do teto do regime geral de previdência, que hoje é 6.100, um pouquinho mais de 6.100 reais. Então, algumas reflexões aí sobre a pandemia na Covid da Previdência, né, na pandemia da Covid na Previdência. A gente sabe que é inegável aí que a pandemia ela alcança e alcançarão a todos, em menor ou maior medida, de uma ou de outra forma, ela vai alcançar sim a todos nós, né? E tendo aí como foco a previdência própria dos servidores públicos, especialmente a denominada nova previdência que veio com a emenda constitucional 103, eu trago aqui, faço aqui algumas considerações. Certo é que a elevação dos gastos públicos, que são necessários nesses momentos, né? Então, e a queda da arrecadação também, ela vai afetar os já combalidos aí cofres públicos. Por outro lado, a gente tem os servidores públicos aí como protagonistas nas frentes de trabalho, no combate a essa doença. E sua maioria, eles são responsáveis aí pela prestação de serviços públicos. Então, e são nesses momentos aí de infortúnio, como eu disse, que a Previdência ela tem que dar, ela deve dar respostas e ela tem que estar preparada para garantir a devida proteção para esses servidores. E, infelizmente, teremos mortes, doenças, e não somente pela Covid,
né, que afetarão todos esses servidores aí à frente da batalha. E a Previdência, ela precisa estar fortalecida para socorrer aos servidores e a sua família. Então, a gente precisa se preocupar com isso, né? Então, e nessa preocupação, pensar o quê? Pensar no período pós-pandemia. Né? A gente tem uma previsão aí de alguns meses, mas aí o período pós-pandemia, principalmente na questão previdenciária, em tudo, ela é de uma importância muito relevante. Nós, os gestores, principalmente, têm que pensar em planejamento, a garantia de benefício a ser alcançado no futuro. E esse futuro pode não ser tão distante assim também, né? E se a questão dos investimentos, dos recursos previdenciários já é uma grande preocupação para a gestão previdenciária, neste momento passa a ser ainda maior, por conta da recessão econômica, né? Que vem, com certeza vem. Então, este é um momento crucial para fazer toda essa avaliação, tomar todos os cuidados e na questão dos investimentos. A propósito aí sobre o tema e estudando, eu localizei aí a existência de uma proposta de modificação numa resolução, a resolução 3922 de 2010 do Conselho Nacional, do Conselho Monetário, o Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre as regras de investimento. E essa proposta ela foi fruto de discussões e começou lá em 2019 ainda, onde teve como coordenação ali a Secretaria, né, agora a Secretaria de Previdência, e foi um grupo aí composto por diversos segmentos aí indicados pelo Conselho Nacional de Previdência, pelo CONAPREV. Tá? Então, e essa proposta, ela está exatamente neste momento, ela é objeto de consulta pública, tá? Pela Secretaria da Previdência. Então, o prazo vai até este prazo aqui, ele vai até 15 de maio de 2020 agora. Então, quem tiver interesse, né, e é importante isso, quem trabalha nessa área, de verificar, e principalmente neste momento em que a questão dos investimentos ela é vital, né? Se sempre teve importância, agora mais que nunca. A gente pensar aí de que forma vai se dar esses investimentos, quais as seguranças, enfim. Então, tem essa proposta, ela está em consulta pública, né? Tem uma outra proposta também, que também está em consulta pública, tá? Que trata e dispõe aí sobre os parâmetros gerais da organização e de funcionamento dos regimes próprios. Essa consulta vai até 30 de abril. Tá? E também está lá no site, na página da Secretaria da Previdência, que é a previdência.gov.br, e na parte de legislação ali dos regimes próprios, vocês encontram ali consulta pública. E aí tem essas minutas e a possibilidade, então, de verificar, inclusive mandar sugestões, né? Importante acompanhar essas medidas de gestão fiscal, né, que estão aí sendo feitas no Brasil, gestão fiscal, orçamentária, financeira, direcionadas mesmo ao enfrentamento de calamidade pública, né, que deve vir como socorro aos cofres públicos, principalmente agora socorro aos cofres dos estados e dos municípios, né, e com isso da própria Previdência, né, que precisa estar protegida. E falando nessa questão, tem uma medida, a medida provisória 938, que trata aí desse apoio financeiro da União aos estados e municípios, em relação a essa perda aí de arrecadação do ICMS, do ISS, né, respectivamente aí. Mas junto com esta proposta, na verdade, depois que essa proposta passou pela Comissão Mista do Congresso Nacional, tem várias emendas ali, mas tem duas emendas
nessa medida provisória que ela suspende a exigibilidade do recolhimento das contribuições patronais, tá, dos municípios devido aos respectivos regimes próprios. Então, essa medida aí, essas emendas, deve ser alvo de preocupação aí aos regimes próprios. Então, como eu estava colocando para vocês, tem essas duas emendas que propostas na comissão mista, que estão agora lá na Câmara dos Deputados, aí que propõe então a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais aí para os regimes próprios, das competências de março aí até dezembro, até o final do ano, para posterior devolução parcelada. Então, certo é que diversas medidas jurídicas aí estão e devem mesmo ser adotadas para tentar pelo menos reduzir os impactos dessa crise. E aqui eu gostaria também de colocar que este momento dessas modificações e dessas medidas dá importância da fiscalização dos órgãos aí de fiscalização interna e externa também, ela é de suma importância. E quem trabalha aí com previdência sabe que essa questão de acompanhamento e de fiscalização, ela é muito importante para resguardo, para garantia aí da sustentabilidade, dos fundos. Tem outras modificações, vou ver como é que a gente está com o tempo aqui, temos 1 minuto ainda pela proposta, mas eu gostaria de trazer algumas questões aqui também sobre algumas outras modificações da emenda 103 que eu julgo ser importantes colocar aqui, tá? A questão das alíquotas previdenciárias. A gente sabe que o regime tem que estar equilibrado financeiro e atuarialmente, né, para garantir a solvência e a liquidez dos planos de benefício. Sempre ser verificado por cálculo atuarial. Tá? E essa questão da alíquota previdenciária, aí a emenda constitucional 103, ela trouxe a questão de que as alíquotas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, elas não podem ser inferiores aí a da União. Isso já tinha pela lei lá 9717 de 98, mas agora veio aí constitucionalizada essa questão, a não ser que seja demonstrado o equilíbrio financeiro e atuarial, a alíquota destes regimes próprios deve ser igual à da União, que é hoje 14%. Tá? Então, uma outra novidade que não tinha é que ela tem que ser também, jamais ela pode ser inferior às alíquotas do regime geral. Isso não se tinha também. Então, sobre essa obrigatoriedade, inclusive, tem uma portaria do Ministério, da Secretaria da Previdência aí, dando prazo até agora, 31 de julho de 2020, para que os regimes próprios de previdência comprovem a adequação dessa alíquota, aos 14%, ou demonstrem que não precisam alterar. Sob pena aí de, enfim, cassação de certificado de regularidade previdenciária e com ele aí diversas consequências, não repasse de recursos, enfim. Então, isso também veio com a emenda e é uma questão de suma importância aí para a sustentabilidade dos regimes próprios. Uma outra questão também que foi trazida pela emenda constitucional 103 é a questão do eventual desequilíbrio nas contas e déficit atuarial. Além dessa questão da alíquota normal, se houver aí um desequilíbrio nas contas e o déficit, há a possibilidade da incidência de uma contribuição ordinária dos proventos dos aposentados e pensionistas sobre os valores excedentes ao salário mínimo.
Tá? Hoje, os aposentados e pensionistas, eles contribuem acima do teto do regime geral de previdência, que, como eu comentei, ele é hoje R$ 6.100. Então, essa redução aí para o salário mínimo, ela vai dar um impacto bem grande em relação aos proventos, né? Porque passa então a incidir aí acima já do salário mínimo, que hoje está R$ 1.000, mil alguma coisa, né? Ainda ainda persistindo a questão do déficit, ou seja, se essa medida for insuficiente, pode então ser instituída uma contribuição extraordinária aí aos ativos, aposentados e pensionistas. Tá? Possibilidade de outras receitas aqui, eu sei que eu já me alonguei um pouquinho, né? Os recursos do regime próprio de previdência, eles poderão, né, ser aplicados na concessão de empréstimos. A novidade também da emenda constitucional 103, tá? Aos seus segurados na modalidade de consignados, observado uma regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão aí deliberativo máximo do sistema aí financeiro nacional. Né? Essa possibilidade, evidentemente, resguardadas as seguranças aí em relação à fiscalização, né? Ela pode vir aí como um socorro para os próprios servidores em momentos aí de crise, inclusive nesta crise que estamos vivendo e que tem aí projeções de se alongar aí por mais algum tempo, né? Talvez mais alguns anos. Então, esse é uma boa medida, me parece, né? Desde que bem controlado, e também para os próprios regimes que podem contar com este recurso, né, da cobrança aí por esses empréstimos. É uma novidade também. Uma outra questão importante também, que é a entrada de recurso ao regime próprio, é a compensação financeira entre regimes próprios. Pessoal, a compensação entre regimes, ela vem lá desde a emenda 20 de 98. Né? E a lei que regulamentou essa compensação, ela é de 1999. Mas até agora, né, ou seja, 22 anos, existe somente a compensação entre regime geral e regime próprio de previdência. A compensação entre os regimes próprios, logicamente que pela própria dificuldades, enfim, de operacionalizar isso, finalmente está sendo operacionalizada agora, tá? E vai começar a funcionar em janeiro de 2021. Então, se trata de mais um recurso aí para os cofres da Previdência. Uma outra questão também que veio aí com a emenda constitucional 103 é que o rol de benefícios previdenciários a ser concedidos pelos regimes próprios estão limitados à aposentadoria e pensão. A concessão de benefícios por incapacidade temporária, salário e maternidade, ela é de responsabilidade, passou a ser de responsabilidade dos entes públicos e não mais dos regimes próprios. Eu aproveito aqui, já sei que não temos mais algum tempo, né? Já esgotei aqui, mas para passar algumas informações de ordem prática, como eu disse ali. As notícias, elas dão conta aí de diversas medidas adotadas pelo INSS e por entes gestores, como suspensão de provas de vida por determinado tempo, modificação nos atendimentos, suspensão, prorrogação de prazos. E eu vou especificar aqui para vocês algumas medidas aqui do regime do Previmpa, o órgão gestor do regime próprio de previdência dos servidores do município de Porto Alegre, que busquei no site, e também gentilmente me foram passadas pelo Renan, que é o diretor-geral do Previmpa. Tá? Então, as provas de vida das pensionistas, elas estão suspensas por 90 dias, a contar de 17 de março. Tá? Todos os serviços estão funcionando, mas de forma eletrônica. Os pedidos de aposentadoria estão sendo realizados diretamente pelo processo SEI, né, eletrônico. As perícias, elas estão sendo analisadas com base em documentos enviados por e-mail, ou seja, estamos falando de perícia indireta.
Tá? E sendo necessário, então, é agendada uma perícia presencial. Foram suspensos os atendimentos presenciais do Previmpa, com exceção dos encaminhamentos de pensão por morte ou prova de vida daqueles que já estavam com os seus benefícios bloqueados. Então, e nesses dois casos, daí eles fazem um agendamento, tá? Por fim, eu registro aqui que muitas dessas modificações trazidas pela Emenda Constitucional 103 que eu coloquei, algumas são auto-aplicáveis, mas muitas delas dependem de regulamentação por lei federal ou de edição aí de leis locais pelos estados e municípios. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos aqui. Um grande abraço. Se cuidem e, se puderem, fiquem em casa. Tá bem? Um grande abraço.